Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero aproveitar que estamos em pé e fazer menção da palavra do Senhor, que se encontra em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podemos sentar. Glória a Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor para falar um pouquinho sobre a palavra dele. Agradeço ao pastor Ailton pela confiança. E enquanto eu estudava e pedia ao Senhor um direcionamento, o Senhor me trouxe essa palavra. Mas também eu gostaria de destacar a forma como o Senhor falou conosco essa noite até aqui. O Senhor usou as pessoas para falarem através dos louvores, através das palavras. E até aqui o Senhor já tem falado muito conosco essa noite. E um detalhe também, até comentei com a Leilian, o hino que ela louvou aqui essa noite, eu passei a semana toda ensaiando e não deu certo de eu cantar. Eu tentei e não deu certo. Mas quando ela cantou aqui, eu entendi. E eu falei, amém. A igreja realmente precisa ouvir esse louvor. Então, eu sou grata a Deus por essa oportunidade. Eu sou grata a Deus pela forma como o Senhor age. Eu sou grata a Deus porque Ele cuida de cada um de nós. Então, é o que eu disse. Até aqui, o Senhor falou conosco. Então, que possamos estar com os nossos corações abertos para ouvir ainda mais aquilo que Ele tem para nos falar essa noite. Amém? Glória a Deus. Sobre o tema proposto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O tema que eu quero propor essa noite é: não se conforme. É tempo de despertar a família. Não se conforme. É tempo de despertar a família. Logo nessa palavra, nós temos aqui um chamado de Deus, um alerta. Não vos conformeis com este mundo. É o primeiro ponto do versículo. Sobre não se conformar, sobre não se acostumar, sobre não achar normal as coisas que vão acontecendo no mundo. E isso é um perigo. Há um perigo em se acostumar. Quando diz, e não vos conformeis com este mundo. Conformar-se quer dizer tomar a forma, adaptar-se, achar normal. Então, é necessário acionar esse alerta. Enquanto cristãos, nós temos essa obrigação de estar sempre de ouvidos bem atentos, de olhos bem abertos, àquilo que o mundo quer implantar em nossos corações, quer nos fazer corromper. E não podemos nos acostumar, não podemos nos conformar com as coisas que acontecem neste século, neste mundo. Porque nós, enquanto cristãos, temos que ter sempre a palavra de Deus fixada em nossos corações. Ter sempre aquilo que o Senhor quer para nós. O modelo ideal, o estilo de vida ideal. Então, não se conformar é não tomar a forma do mundo. É não tomar a forma daquilo que vai me afastar de Deus, aquilo que me aproximar mais do pecado ou que me distanciar de Cristo. Eu não posso tomar essa forma. Eu devo me afastar, eu devo fugir, eu devo ir para o mais longe que eu puder. E sabemos as nossas dificuldades, sabemos as nossas limitações, as nossas fraquezas, né? Porque cada um de nós temos fraquezas. Então, eu não posso me conformar. Eu não posso me acostumar. Eu tenho que estar sempre em renovação. Eu tenho que estar sempre mudando a minha mentalidade para que eu possa compreender aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Eu aceitei a Jesus, eu mudei as minhas atitudes,
E dia após dia eu tenho uma missão: não me conformar com este mundo e mudar a minha mentalidade, mudar o meu comportamento, a minha maneira de falar, a minha maneira de agir. Tudo eu tenho que mudar. O perigo não é cair no pecado. O perigo é se acostumar com ele. Nós percebemos que hoje em dia a forma como o inimigo trabalha é diferente. Às vezes existe um alerta, né, com as coisas do mundo, com os pecados, com as dificuldades, as situações, mas o que mais acontece é a pessoa se acostumar, achar normal. Eu acho normal agir dessa forma, é só uma mentirinha, é só uma coisinha aqui, é só uma coisinha ali. Então se acostuma. Então é necessário tomar cuidado com isso, porque infelizmente muitos cristãos têm se afastado de Deus, têm se afastado daquilo que o Senhor tem, muitas vezes por falta de tempo, muitas vezes não se dedica à palavra e se acostuma com o pecado. Porque muitas vezes o que antes entristecia pode começar a divertir, o que causava vergonha pode ser exibido, o que antes era pecado é tratado como escolha. Então, o que nós, enquanto cristãos, devemos fazer? Ir na contramão do mundo. Ir na contramão de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo que nos faz pender ao pecado, nós devemos nos afastar. E buscar sempre estar próximo do Senhor. Buscar sempre a palavra de Deus. Nós, enquanto cristãos, devemos ler toda a palavra de Deus. Até amanhã mesmo já vai começar um novo projeto em que o pastor Gideon até propôs a nós sobre a leitura bíblica. Então, o projeto dele é para que venhamos ler a palavra de Deus em 2 anos. Para que, pelo menos uma vez na vida, todos os crentes leiam toda a palavra de Deus. Então, oportunidade a sua igreja tem demais. Amanhã, pela manhã, vai ter o devocional, outra pessoa vai fazer o jardim de oração, iniciaremos mais esse projeto de toda a leitura bíblica. Para os casais, nós temos ali a oração pela família, o culto doméstico. Para as crianças, tem trabalho. Para todos os departamentos, a sua igreja está envolvida e está tentando te direcionar ao caminho certo. Então, é importante que você não ignore nenhum desses passos e não se conforme com o seu pecado, mas que peça ao Senhor a força para ser transformado, para não viver numa vida de conformismo. Eu não posso tomar a forma do mundo, eu devo transformar. Então, transformar é renovar, reformar, modificar, mover, levantar, acordar, se purificar, se arrepender, mudar de atitude e viver a verdade. Não se conformar é tentar fazer algo diferente, algo que vai te trazer um desconforto. Você não pode ficar conformado, está confortável demais. Então vai me causar um desconforto no início, mas a disciplina vai me levar à perfeição. Aleluia. Conforme eu vou tendo ali a disciplina espiritual, de eu buscar a Deus, de eu ler a palavra, de eu jejuar, de eu me purificar, me arrepender dos meus maus pecados, o Senhor vai me transformando dia após dia. E aquilo que era tão difícil de eu alcançar, Ele me dá essa capacidade. Eu consigo. Aí vai se tornando cada vez mais fácil. Então, irmãos, não podemos nos conformar. Não podemos achar normal. Já está perto de chegar aí, alguns dias, o carnaval. E é uma festa onde as pessoas estão ali em pecado na rua, em todo local. A festa da carne. Isso é normal? Não é normal. Nós não devemos nos conformar com essas situações. Dentro dos nossos lares, nós devemos nos conformar com o pecado? Não. Nós temos que lutar dia após dia e pedir ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar. Senhor, tira os tampões dos meus olhos para que eu possa ver aquilo que eu preciso mudar.
dentro da minha casa. Aleluia. Irmãos, quando a gente vê e liga a televisão, ou a gente vê esses shows, grandes shows que estão tendo por aí, shows da Madonna, de alguns famosos. Irmãos, aquilo ali não é um simples show. Já se tornou rituais satânicos, infelizmente. É uma realidade que nós estamos vendo assim diante dos nossos olhos. E nós, enquanto cristãos, vamos ficar de braços cruzados? Nós não podemos nos conformar com isso. A situação em que está acontecendo no nosso Brasil hoje, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo. Essa caminhada em que o Nicolas está fazendo e com o título, né? Acorda Brasil. E ele ainda acende um alerta muito maior aos cristãos sobre despertar do sono, sobre despertar em oração, em jejum, despertar diante daquilo que o Senhor quer que a gente faça. Então, quando fala acorda Brasil, glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. O movimento, né, que o Nicolas está fazendo. Glória a Deus, aleluia. Amém. Obrigada. Aleluia. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Som. Acho que agora tá, né? Glória a Deus. Enfim, o movimento que o Nicolas está fazendo. Acorda Brasil. Ele, em várias pregações que eu já vi ele falando também, as pessoas estão dizendo assim, que a esperança está nele, que ele vai mudar o Brasil. Só que ele mesmo disse que a esperança não está nele. A esperança já morreu há 2000 anos atrás, já ressuscitou, ele é o nosso Salvador, ele é o Salvador da pátria. Então, só que ele está inconformado com a situação que está acontecendo. E é isso, esse sentimento de não se conformar, de não aceitar o que está acontecendo com o seu país, dentro do âmbito ali, da onde ele está, é um sentimento que a gente pode replicar dentro dos nossos lares, dentro do nosso coração. A maneira de despertar, acordar, para que venha o grande avivamento dentro da igreja, dentro dos nossos lares. É nesse sentido, nós, enquanto cristãos, temos que não nos conformar com isso, mas nos renovar dia após dia. São coisas que vão movimentando o Brasil, mas você viu a forma como ele colocou Brasília inteira para orar, para buscar ao Senhor ali. Então, assim, são coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. A gente não pode ficar calado, nós temos que espalhar Cristo aonde nós formos. Nós temos que manifestar que Jesus cura, liberta, salva, restaura, transforma a nação, transforma a vida. Jesus pode curar essa nação, Jesus pode restaurar o seu lar, mas nós temos que acreditar dia após dia. A esperança é Jesus, 100% Jesus. Então, enquanto cristão, é isso que nós temos que fazer. Não nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Aleluia. Quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós buscamos mais a Deus, então nós nos renovamos. Dia após dia, nós vamos sendo renovados. Amém? E o primeiro ponto é: o conformismo mata a sensibilidade espiritual. Romanos 13:11. Romanos 13:11. Isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Esse versículo nos traz aí um alerta sobre despertar do sono, sobre buscar a nossa salvação, buscar andar em retidão.
Então não podemos estar conformados, porque ele vai matar a minha sensibilidade espiritual. Muitas vezes eu vou deixar passar, vai acontecer, e muitas vezes eu estou dormindo, sendo que eu devia estar de joelhos, orando, clamando e pedindo socorro àquele que pode resolver. Não adianta nada eu falar para um amigo, para outra pessoa, sendo que o que eu deveria fazer é me ajoelhar e clamar e falar: Senhor, rendido estou ao teu altar, te pedindo por socorro. É hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Irmãos, nós estamos vivendo dia após dia mais perto da volta do Senhor. Então é necessário que a gente desperte do sono. O pecado não destrói tudo de uma vez. Ele vai apagando aos poucos. Quando o pecado vira rotina, a presença de Deus vira visita rara. Então, temos que tomar cuidado. Tomar cuidado com o conformismo, com aquilo que pode estar acontecendo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, à nossa volta, no nosso serviço. Aonde quer que nós formos, nós temos que estar de acordo com a palavra de Deus. Porque às vezes vai se tornando normal. Brigar, desrespeitar, esconder, falta de oração, né? Às vezes a gente não ora antes de dormir, ao acordar, antes das refeições, e vai sendo normal, a gente vai seguindo a vida normalmente, sem colocar Jesus no centro, sem chamar a presença dele para as nossas vidas. Às vezes a gente vem com mentiras pequenas, conteúdos impuros, no Instagram, YouTube, as nossas redes sociais, a gente vai passando ali, vai rolando, e quando vê, é algo que eu não deveria estar vendo, era algo que eu não deveria estar absorvendo. É normal eu ir para a igreja apenas no domingo e tá tudo bem. Então, eu preciso despertar do sono. A nossa igreja esse ano está com um tema que é para que possamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O nosso alvo tem que ser o céu. Então eu não posso me conformar com este mundo. Eu devo ter um alvo, é o céu. E para eu ir para o céu, o que eu preciso fazer? Ler a palavra, jejuar, orar, me santificar, lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro, me arrepender dos meus maus caminhos. É dia após dia, é a todo momento. Eu não posso me conformar. É hora de despertar do sono. Pastor Fernando também falou aqui na virada do ano o quanto a gente deveria mudar os nossos hábitos, mudar a nossa forma de ser, de que esse ano de 2026 a gente ter mais intimidade com o Senhor. Estamos finalizando janeiro. Quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes você orou? Quantas vezes você jejuou? Você consagrou a sua família no altar do Senhor? Se não, ainda há tempo. O tempo é hoje. O tempo é agora. É hora de despertarmos do sono. Pecado é tudo que me afasta de Deus. Toda a idolatria a coisas que não são a Deus. Então, precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto está perto, porque não sabemos nem o dia nem a hora que ele virá. Então eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar pronto, para que quando chegar a hora eu possa subir aos céus. Segundo ponto, a transformação começa no indivíduo. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a transformação começa no indivíduo, transformados pela renovação do nosso entendimento. Quando eu compreendo a palavra de Deus, quando eu entendo do que se trata, eu sou renovado. Eu sou transformado. Então, eu aceitei a Jesus, eu renunciei o meu pecado, mudei a minha vida. Cristo vive em mim. Renovei o meu entendimento
e dia após dia eu preciso matar a minha carne, me arrepender e ter uma disciplina espiritual. As escolhas que eu decido tomar geram vida e santificação. Então, quando eu tenho a minha disciplina, eu tenho vida com Deus. Eu escuto a voz dele. Eu entendo os mínimos detalhes, porque ele se manifesta em mínimos detalhes. No meu dia a dia, no meu falar, uma pessoa que chegou ao meu trabalho, eu consigo identificar, eu consigo perceber. A palavra de Deus também em Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é um tema também muito importante que devemos seguir. Seguir a paz com todos e a santificação para que eu possa ver o Senhor face a face. Para que eu possa entender aquilo que Ele quer para mim. Os dons que Ele quer me entregar. Ter clareza diante das situações. Eu preciso seguir a Cristo e buscar dia a dia a santificação. Pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a lavar as minhas vestes no Teu sangue. Me ajude, Senhor, a purificar os meus caminhos, a purificar o meu coração. Na quinta-feira, o Ismael estava dando estudo e ele falava sobre o joio e o trigo. E a diferença do joio e o trigo é que o trigo dá frutos. Então, o que nós temos que buscar a Deus? Senhor, me afaste de tudo aquilo que me impede de dar fruto. Eu quero dar fruto, eu quero avançar, eu quero crescer, não quero mais ser joio, eu quero purificar as minhas vestes, eu quero lavar o meu coração. E ele até citou algo também, às vezes o nosso coração se contamina, porque a pessoa, o joio, né, comete um pecado, faz algo errado, e quando a gente vê, o nosso coração está contaminado. Mas nós temos que buscar ao Senhor, sem julgamentos, e buscar a minha santificação. É a minha responsabilidade. Eu não posso terceirizar para ninguém. Minha esposa vai orar por mim, vai colocar a mão na minha cabeça e aí eu vou ser salvo. O meu marido vai orar por mim e aí eu vou ser salvo. A minha mãe ora por mim, então eu vou ser salvo. Não. É autorresponsabilidade. Cada um de nós devemos buscar ao Senhor face a face. Não dá mais para colocar em outra pessoa a responsabilidade que é nossa. É só nossa. Somos nós. É tempo de comunhão. É tempo de separação. É buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Transformação exige atitude, renúncia e disciplina. Não posso terceirizar o que só eu posso fazer. Então, quando eu olho para Cristo, o autor e consumador da minha fé, eu vejo o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu preciso mudar. Irmãos, os erros que eu cometi no ano passado, eu olho para mim e falo, meu Deus, como eu preciso melhorar. Os erros que eu cometi ontem, que eu cometi hoje, eu já olho, Senhor, meu coração é pecaminoso, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso me arrepender, eu quero viver diferente, eu quero estar mais na tua casa, eu quero poder te buscar pela manhã, pela tarde, pela noite, a todo momento, porque o Senhor ainda está disponível. E que possamos ter esse sentimento em nossos corações, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O terceiro ponto, já que estamos em culto de família, é liderança espiritual começa dentro de casa. Josué 24, 14. Josué 24, 15, na verdade. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Palavras de Josué. E liderança espiritual começa dentro de casa. Quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, foi ele quem decidiu. Sabemos que dentro do lar existe uma hierarquia. O marido é o cabeça do lar, ele é a liderança espiritual, ele é o sacerdote. E
Quando Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele não disse, se a minha casa quiser, serviremos ao Senhor. Ele disse, eu decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele decidiu, ele se colocou à frente, ele se colocou ali diante de tudo que ele fosse enfrentar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o versículo vai dizer, né, que escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem servir os vossos pais, aos vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando ele decide, ele se coloca à disposição, ele coloca-se à frente da família. Ele é o chefe daquela casa, então ele decide. Então é necessário que o homem seja o cabeça do lar, que o homem seja o sacerdote, que ele se preocupe. E quando ele fala, escolham hoje, o tempo de se arrepender é hoje. O tempo de buscar é hoje. O tempo de se converter dos seus maus caminhos é hoje, é agora. Não dá mais para ficar dormindo. É hora de despertar do sono. E sabemos que o pai, o homem, é o líder espiritual, o cabeça do lar, para amar, proteger, servir, se colocar à frente, né? Estar ali à frente de tudo. A mãe também, ou a mulher, é intercessora, é sábia, edificadora do ambiente espiritual. Então, sendo a ajudadora, aquela que orienta, aquela que prepara todo o ambiente, para que não deixe o marido esquecer. Então, com sabedoria, ela vai guiando também o esposo para que não se aparte a presença do Senhor. Para que não se aparte a presença de Deus dentro do lar. Para que não se esqueçam, que ela seja aquela que lembra, aquela que orienta, aquela também que diz ao marido, meu amor, não se esqueça daquilo que a gente tem que fazer. Não se esqueça de ler, de desenvolver aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Ela, com toda a sabedoria, também vai guiando ali o seu esposo para que a presença de Deus não saia do lar. Porque é algo muito precioso, ao qual nós não podemos perder, nós não podemos deixar escapar pelos dedos. Se um estiver mais fraco, se um estiver mais vacilante, que o outro levante, que o outro fortaleça, que o outro fale, vamos juntos. Até que chegue aquilo que o Senhor quer. Porque nós temos o nosso ministério, nós temos a nossa vida e é necessário a cada dia nós mudarmos as nossas atitudes para que possamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. O casal deve ser exemplo, os filhos discipulados no caminho do Senhor. Se os pais não discipularem, o mundo discipulará. Precisamos ter conversas difíceis, deixar nossos filhos prontos e o mais preparados possível. Os filhos precisam ser discipulados. Provérbios 22, 6. Glória a Deus, aleluia. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós estamos vivendo em um tempo em que não dá mais para ignorar as coisas. Nós temos que preparar os nossos filhos o máximo que pudermos, porque está tudo à disposição deles. Existem várias coisas que tiram a atenção das nossas crianças, que distraem eles, que desviam eles do caminho certo. Então, é necessário que os nossos filhos sejam discipulados. E tanto pai quanto mãe têm essa responsabilidade, que é instruir a criança, né, no caminho, junto, dando exemplo, ajudando, orientando, ensinando. Temos tantas coisas que estão tirando a atenção dos nossos filhos. A internet, a escola, redes sociais, a amizade, o próprio governo, muitas vezes, tem trazido cartilhas que tiram ali todos os princípios, tantas coisas. Então, temos que estar vigilantes, sempre assim, alertas em relação aos nossos filhos. Não podemos deixar eles nas mãos do inimigo, à mercê. Temos que encher eles de palavra.
Encher eles da palavra de Deus. E não só os pais, mas toda a família tem esse dever de orientar. Oriente o seu neto, oriente o seu sobrinho para que ele esteja no caminho do Senhor. Porque, irmãos, a cada dia que passa, nós percebemos o quanto está difícil. Percebemos o quanto o inimigo quer roubar, quer destruir as famílias, quer acabar com os princípios, quer corromper a palavra de Deus, quer distorcer aquilo que está escrito. Quando entramos na internet, nós nem sabemos mais o que é real e o que não é. Então, é necessário que nós estejamos atentos, vigilantes, porque os nossos filhos são a nossa herança. Foi algo que o Senhor deu em nossas mãos. Então, que possamos cuidar. Então, temos o dever de conversar, corrigir, vigiar, ensinar valores, viver o exemplo. O pecado não pode ser normal. A desobediência não pode ser normal. A falta de temor também não pode ser normal. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Deuteronômio 6, de 6 a 9. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também a atarás por sinal na tua mão, e te será por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A palavra de Deus precisa ser inculcada na mente. Isso define uma repetição. É na mente, é no coração, é nos umbrais das portas, é aonde eu puder. Eu tenho que falar e falar de novo, e impor. Não é assim, é a palavra de Deus, nós temos que seguir a palavra de Deus. Então, a todo momento, eu tenho que colocar a palavra de Deus em prática. E o quarto e último ponto é Tiago 4:8. Glória a Deus, aleluia. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Irmãos, nós necessitamos chegar a Deus. Estar mais perto, cada dia mais perto dele. E ele vai se chegar a nós. Limpar as nossas mãos e purificar o nosso coração. Nós, a cada dia que passa, temos que nos arrepender. O quarto ponto é: arrependimento gera restauração. Então, quando eu me arrependo de todo o meu coração, eu vou ter a restauração completa. Quando eu reconheço que existe um Deus que tudo pode fazer, quando eu chego perto dele e peço socorro, ele me escuta, ele não me deixa desamparado. Quando eu percebo que eu estou fazendo algo de errado e eu clamo o nome dele, ele me escuta, ele me ajuda. Então, o que eu tenho que fazer? Os passos para o arrependimento. Primeiro, reconhecer o que fiz de errado, confessar a Cristo, somente a Cristo, abandonar. Ele mesmo lança o meu pecado no mar do esquecimento. Eu não posso cometer de novo. Então, se eu cometi um pecado, eu me arrependi, eu reconheci, acabou. Não posso cometer ele novamente. E recomeçar. Então, se eu sou uma nova criatura, se tudo que estava de errado eu já deixei de lado, agora eu sou uma nova criatura, agora eu quero recomeçar, agora eu quero ver aonde eu estava errando e melhorar a cada dia e buscar um renovo. Porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai rejeitar. Quando eu me prostro diante do altar do Senhor, quando eu busco a face dele, ele não vai me rejeitar. Ele não vai me deixar. Ele vai me ajudar naquilo que eu preciso. Ele vai me mostrar, ele vai abrir os meus olhos para que eu possa enxergar. Irmãos, esse ano o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, na minha vida, que é um ano de reforma. É um ano de reformar aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu tenho feito de errado.
E dia após dia eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar. Que seja realmente um ano de reforma, que eu viva para Ti de uma forma que eu nunca vivi. Que seja incrível, que eu possa testemunhar, que eu possa receber de Ti os dons que o Senhor quer dar para mim. Porque quando nós pedimos ao Senhor, Ele nos escuta. Como foi cantado essa noite. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele te entende. Ele sabe o teu pranto, a tua dor. Porque Ele te formou. Ele te conhece muito mais que eu, muito mais que o seu pai, a sua mãe. Ele sabe as intenções do seu coração. Então, não importa o que você esteja passando, porque cada um de nós passa por uma dificuldade. Cada um de nós tem um pecado para se arrepender. Cada um de nós tem uma dificuldade para enfrentar. Mas Deus está aqui essa noite. E Ele pode te salvar, Ele pode te ajudar, Ele pode te libertar. Então, que não venhamos nos conformar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. Então, não se conforme, seja transformado, comece hoje e comece na sua casa. Então, de forma individual, no meu íntimo, eu devo melhorar, mudar os meus hábitos. Dentro da minha casa, eu preciso ver o que está sendo estabelecido de ídolos que não agradam ao Senhor e mudar toda a minha vida, a minha rotina, reformar, não me conformar com este mundo, mas tomar para mim tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar a irmã Lelian para que ela possa louvar ao Senhor novamente com aquele hino. Eu peço ao Senhor que Ele complete a obra essa noite. E não posso ignorar esse hino. Porque, como eu falei no início, eu tinha ensaiado ele, mas não deu certo. Mas quando a Lelian começou a cantar, eu só consegui entender que era o agir de Deus. Eu só consegui entender que o Senhor queria falar isso essa noite para a igreja. Então, enquanto ela estiver louvando, que você possa entender aquilo que você precisa melhorar e entender que essa noite o Senhor está aqui. Então, pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende. Ele vai te ajudar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Glorificado seja. Nós vamos de adorar o Senhor, igreja. Adora o Senhor. Jesus amado, glórias sejam dadas somente a Ti, Jesus. Aleluia. Obrigada. Amém. Se algum problema
pode te ajudar porque Ele sabe, Ele ouve, Ele sonda o teu coração. Ele sabe aquilo que você precisa, Ele